Você já parou para pensar o que diferencia o conhecimento comum, chamado senso comum, de um conhecimento que pode receber o nome de conhecimento científico? No vídeo de hoje, nós vamos discutir um método de produção de conhecimento chamado de método científico. Se você tem interesse sobre esse assunto, fique conosco até o final. Iniciando com os filósofos gregos antigos, principalmente os filósofos que trabalhavam o raciocínio lógico, passando por, digamos, cientistas orientais como Al-Haitham e chegando a pensadores mais conhecidos como Galileu Galilei, René Descartes e Isaac Newton, nós podemos dizer que o método científico foi sendo construído ao longo do tempo. A maneira que eu vou explicar esse método pode dar a falsa impressão de que ele é algo linear, quando na verdade não é. O método científico é algo cíclico. Porém, ele tem algumas etapas que permitem a construção de um conhecimento que é considerado conhecimento científico. É importante dizer também que raras vezes um único pensador ou uma única pensadora vai conseguir construir um conhecimento que seja considerado científico. Noutras palavras, o que eu quero dizer é que o conhecimento científico e a aplicação do método científico geralmente é o resultado da colaboração de diversos pensadores e de diversas pensadoras. Mas, basicamente, existem algumas etapas que são importantes de serem destacadas. O cientista começa observando o ambiente. Esse ambiente tem diversas esferas de escala. Por exemplo, nós podemos observar a nossa própria casa, ou podemos observar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, o nosso planeta, o nosso sistema solar, a nossa galáxia, o nosso universo, diversas escalas de observação. Ao fazer essa observação, nós vamos tentar identificar um fenômeno que precisa ser explicado ou uma situação problema que precisa ser resolvida. Esta é a primeira fase, a fase de observação. Após ter realizado uma criteriosa observação do ambiente e ter identificado um fenômeno que precisa ser melhor explicado ou uma situação problema que precisa ser resolvida ou que precisamos apresentar propostas de solução, o cientista ou a cientista vai fazer um questionamento. Nesta fase de questionamento, que seria a nossa segunda fase, ele vai perguntar o que, como ou por que uma determinada situação ocorre, um determinado fenômeno ocorre e o que pode ser feito para resolver uma determinada situação problema. Quem pergunta quer uma resposta e o cientista vai tentar oferecer uma possível resposta para aquele questionamento feito. Esta tentativa de resposta ela é chamada de hipótese. E o mais importante desta hipótese, ela necessariamente precisa ser falseável, ela precisa ser testável. Mais importante do que ela ser corroborada, ela poder ser objeto da crítica de outros e de outras cientistas, e se ela se sustentar, se ela for efetivamente corroborada, ela poderá futuramente ser convertida numa nova teoria científica. Como ela precisa ser falseável, uma próxima fase que nós podemos acrescentar é a chamada fase da experimentação. Dentro de uma situação experimental, o cientista vai tentar verificar se de fato esta hipótese ou esse conjunto de hipóteses se sustenta no tempo e no espaço, ou se essas hipóteses são afastadas, são derrubadas pelos resultados obtidos dentro da experimentação. Quando um grande conjunto de indícios demonstram
que aquela hipótese, de fato, ela é corroborada pelos resultados que o experimento ou que os experimentos obtiveram, nós podemos ter o desenvolvimento de uma nova teoria científica, a qual precisa ser publicada. Quando os resultados indicam que aquela hipótese não é adequada àquela situação, problema, ou não explica adequadamente aquele fenômeno que está sendo analisado, então é necessário reformular a hipótese ou as hipóteses e muitas vezes é necessário reformular o experimento também. De qualquer forma, é importantíssimo que esses resultados também sejam publicados. O que acontece? É como se a comunidade científica fosse uma grande rede, uma grande teia de pensadores e de pensadoras, procurando caminhos para explicar fenômenos e procurando caminhos para solucionar problemas. Quando você percorre um caminho e descobre que aquele não é o melhor adequado para a explicação do fenômeno ou para a solução do problema, você retorna à comunidade científica, você ou o seu grupo de trabalho retornam à comunidade científica e falam: olha, passei por esse caminho, mas, infelizmente, não consegui chegar ao destino que eu estava almejando. Você faz com que a comunidade científica encurte o trabalho. E como eu havia dito, é da natureza do conhecimento científico ser questionável. Então é muito importante que você publique todo o seu trabalho de pesquisa, toda a sua metodologia, confirmando ou não a sua hipótese. Realizado o experimento, você vai precisar analisar os resultados. E depois de analisar os resultados, você vai concluir e divulgar o seu trabalho científico. Nada melhor do que dar exemplos para podermos falar a respeito de método científico. Por isso eu convido você a me acompanhar para a tela do celular na oportunidade em que eu vou mostrar para vocês uma história que eu criei, chamado de Os Maracujás. Eu chamo essa pequena história, esse pequeno conto, de Os Maracujás de Catarina. Nós vamos ver uma situação vivenciada por Catarina e vamos tentar identificar cada uma dessas fases que nós chamamos de fases ou etapas do método científico. Muito bem. Então, para auxiliar na explicação dessa introdução ao método científico, eu, Eduardo Viana, advogado, professor, formado em Ciências Biológicas pela Federal de São João del Rei, formado em Direito e mestre em Direito pela Federal de Ouro Preto, eu preparei uma pequena história, um pequeno conto chamado de Os Maracujás de Catarina. Vejamos o que são os Maracujás de Catarina. Breve explicação. Aqui, no primeiro momento, eu faço uma breve explicação do que é a observação, o que é o questionamento, o que são as hipóteses, o que é a experimentação, a análise de resultados e as conclusões. Lembrando que não necessariamente vai seguir da primeira até a sexta etapa. Por ser um processo cíclico, você pode começar por qualquer uma dessas etapas, mas é importante que você vença as principais. Vejamos. Situação 1. O que aconteceu com Catarina? O dia amanheceu e a Catarina caminhava por seu quintal, quando ela viu que algo tinha comido as folhas do seu pé de maracujá. Ela ficou muito preocupada, muito intrigada, pois ela sabia que aquilo poderia prejudicar sua futura colheita. Qual fase do método científico está aqui representada? Está melhor representada a fase de observação. A Catarina observou que havia uma situação problema. Situação 2. Catarina perguntou-se: o que está acontecendo com o meu pé de maracujá? Olha, essa fase fica melhor identificada como uma fase de questionamento. Ela quer verificar o que está acontecendo. Situação 3. Catarina disse para si mesma: eu já sei. Eu acho que algum bichinho deve estar comendo as folhas do meu pé de maracujá. Vocês devem estar percebendo que ela está supondo que alguma coisa aconteceu. E quando ela cria uma hipótese, ela cria uma suposição, nós temos a fase, então, de
hipótese. A hipótese é um palpite, mas é um palpite científico. É um palpite baseado nos conhecimentos prévios que a pessoa apresenta. Situação 4. Catarina vasculhou de baixo em cima das folhas do pé de maracujá, mas não encontrou nenhum bichinho. Então ela pensou consigo mesma: vou deixar as luzes do quintal acesas e vou colocar meu celular para gravar à noite. Quem sabe eu consigo filmar esse visitante misterioso. E assim ela fez. Ela está bolando algo como se fosse um experimento científico. É claro que é um experimento de observação, mas não deixa de ser um experimento científico. Situação 5. Na manhã seguinte, Catarina estava empolgada para verificar se o seu celular havia de fato gravado algo. Ela pegou o celular e ficou muito intrigada com o que viu. Aqui nós temos como fase mais adequada a análise dos resultados. E, finalmente, na situação 6, o que aconteceu? Vocês acreditam que lagartas moravam no tronco onde Catarina apoiava o maracujá? As imagens mostraram que durante a noite elas saíam rastejando e devoravam as pobres folhas do pé de maracujá, como Catarina já suspeitava. Aqui, pessoal, nós temos a chamada fase das conclusões, onde a Catarina pôde confirmar que aquilo que ela pensava estar causando o problema, de fato estava causando. Só faltou aqui para a Catarina divulgar os resultados, pois a fase de divulgação dos resultados, como eu já havia adiantado para vocês, é uma fase muito importante na construção do conhecimento científico. Fica aqui como colaboração, é lógico que isso é uma introdução ao método científico, tentando ser didático na explicação, mas falamos das principais fases do método: a observação, o questionamento, a hipótese, a experimentação, a análise dos resultados e as conclusões. Lembrando que é um processo cíclico, um processo coletivo, diversas pessoas em conjunto vão fazendo para tentar solucionar problemas e explicar fenômenos da natureza. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de curtir, não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar, porque isso contribui muito com o crescimento do canal. E se você quer receber mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever também e de ativar o sininho. Forte abraço, tudo de melhor, até a próxima!